Irmãos, abra sua Bíblia do Provérbios 30. Provérbios capítulo 30. O número 20, 30, né? Mas já acha já. Provérbio 30, deixa eu ver o versículo, perdi. Irmãos, já que eu não estou localizando aqui, abra sua Bíblia, Crônicas, capítulo 4, o verso 10, é o mesmo tema aqui. 1 Crônicas 4, verso 10. Vou localizar. Acharam ali? Porque Jabes enviou a Deus a Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus me concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Só esse versículo. Vamos poder sentar, irmãos? Eu tinha convidado uma pessoa para pregar aqui, aí ela achou que não estava preparada para hoje, então eu vou ter que pregar. Vou trazer uma palavra rapidinho para os irmãos aqui. E até bom, nos domingos a gente, o pastor da igreja está pregando, né? E a gente tem que observar quem prega, se a pessoa vive o que está pregando, se está orando, se está participando dos cultos, se é dizimista. Porque pregar hoje eu passei um vídeo para a escola bíblica aqui, papagaio pregando. Quem está na escola bíblica aqui? Né? Aí eu mostrei um vídeo lá do papagaio pregando. Agora, viver a pregação é outro, irmãos. Viver, estar envolvido com as atividades da obra de Deus, e pregar é uma responsabilidade, irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Quando a gente prega, não para aparecer, mas para que as pessoas sejam edificadas. E às vezes a palavra é amarga e a gente tem que pregar, tem que falar, principalmente nós que estamos ministrando à frente da igreja. A igreja que não tem curso de doutrina, às vezes no domingo é necessário, né? A gente traz uma palavra sempre. Deus tem nos abençoado. Na quarta-feira o pastor Adeilton vai estar aqui ministrando. Havia convidado ele para estar aqui também. Na quarta ele vai estar aqui. Amanhã nós temos o trabalho com toda a liderança da igreja, os obreiros. Por gentileza, todos venham, né? As irmãs que são lideranças da igreja. Eu acabei de falar na quarta-feira para não ir na outras igrejas pregar, e um irmão, ele foi pregar. Você acredita? Mano, tem que ter uma paciência. Eu falo com o pastor ignorante, está falando para não ir. Pega a carta, sai da igreja, mais fácil, fica perturbando a gente. Parece que não encaixou. Veio de outra igreja, mas não se encontrou aqui dentro ainda. Não se encontra. É triste, né? A gente tem que estar chamando atenção, tem que estar falando, irmão. Ainda mais às vezes com o obreiro. E a gente fica numa situação complicada, porque a gente quer ver o trabalho crescer, tem que ter ordem. Agora, no começo do ano, todo mundo presenciou uma multidão entrando nos 3 poderes do Brasil: no Supremo Tribunal Federal, no Poder Legislativo, só não entrou no Palácio do Planalto. E foram lá, quebraram tudo. Irmãos, eles tinham que pegar 20 anos de cadeia cada um.
religião é pouco para eles. Porque eles estão atentando contra o Estado democrático de direito. Nós temos que dar graças a Deus pelas leis que regem a nossa nação e nós temos que respeitá-las elas. Já pensou se todo mundo achar que vai fazer uma... Existem países que existe um poder paralelo, igual na Colômbia e alguns países, existe um exército paralelo, igual no Rio. No Rio já está assim. Existe lá a milícia e existe o tráfico. São os poderes paralelos. E até eu estava vendo essa semana, transportaram acho que é como ele chama? Marcola, né? Ele estava no presídio de segurança máxima. Segundo as informações, isso era um pacto que o Lula havia feito se caso ele ganhasse a eleição. Ele tem um contato, porque existe esse poder paralelo, não muito forte no Brasil, mas existe. Isso é fato, isso existe. E na igreja, nós temos que agradecer a Deus por estar vivendo num lugar de paz. Você pode deixar seu carro de fora. Você está aqui, lá em Tamonte, você acredita? Tem um irmãozinho lá na igreja, que ele entrou na igreja e saiu. Só na casa do meu irmão Marinho, ele já roubou 3 vezes. Então ele vai em todas as casas dos pastores, enquanto está tendo culto, ele sabe que está tendo culto, ele vai lá e furta as casas de todos os pastores. Então nós temos que ser a favor da lei, temos que agradecer a Deus, né? Mas os deputados estão lá, eles roubam e fazem isso, irmãos. Pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. É melhor do que um jogador de futebol que ganha milhões e não contribui em nada para a nação nossa. Eles estão ali levando o nome de ladrão, de vagabundo, não sei o que lá, mas estão ali tentando melhorar o nosso país, tentando melhorar a nossa nação. O prefeito nosso luta aqui para tentar arrumar aqui, arruma ali e tenta satisfazer, mas eles estão tentando, buscando. E nós temos que agradecer a Deus, porque a igreja, ela só existe aqui porque a lei brasileira permite que aquela porta fique aberta. Lá tem alguns países que não podem nem abrir a porta para pregar. No Japão não pode, não tem igreja. Esses países da janela 2040, né? 1040, é proibido o evangelho. Então, se nós agradecermos a Deus por conta do nosso país, tem as falhas, tem, mas nós temos que respeitar. E dentro da igreja não é diferente. Tem normas, né? Às vezes não é nem bíblico, não é coisa bíblica, mas são normas boas, irmãos. São normas boas, são costumes bons que vai melhorar o andamento da igreja, vai abençoar a sua vida. Não é verdade? Então, Deus tem nos dado essa missão aqui. Estava comentando hoje de manhã. É uma missão minha, até quando eu não sei, eu não pedi para vir para cá, não pedi. Vim por amor à obra de Deus aqui nesse bairro. Conforme eu já falei, e repito para os irmãos, já era para ter saído aqui, e Deus tem me segurado aqui. Às vezes ataca a minha família, ataca a minha vida, ingratidão dentro da igreja. Ingratidão, pior é isso. Mas a gente está aqui porque tem um propósito. Eu oro pela cruz, pelo amor que Jesus teve, pela minha vida e pelas almas que vão ser salvas através desse trabalho aqui. Então eu me sacrifico, se for necessário me sacrificar, se for necessário às vezes até ter que morrer pelo Evangelho, eu estou disposto. Não estou aqui por questão de promoção financeira, muito pelo contrário, irmãos. Seria muito mais cômodo, né, a gente chegar no domingo, vir para a igreja, sentar, deixar o pastor, cobrar do pastor. É muito mais cômodo. Eu chego, participo, vou embora. Mas a gente tem um chamado, tem um propósito. Eu estou sempre orando para Jesus, conforme eu falei com o Vinícius ali. A gente que quer crescer, quer ter sucesso na vida, valoriza Deus na sua vida. Dê prioridade às coisas de Deus.
Eu quero vencer na vida. Você só vence com Jesus. Você pode ganhar tudo na vida. Se você não tiver Jesus, você pode chegar lá em cima no topo, ser uma pessoa vazia, sem nada. Mas o que é sucesso? Lair Ribeiro, pensador, médico, ele define do jeito dele o que é sucesso. Para cada um é sucesso. Tem uns que andam no cavalo, ele olha muito no cavalo assim. Para mim, não tem valor nenhum. Mas para aquela pessoa que gosta de cavalo e comprou um cavalo, que ele gosta do cavalo caro, às vezes paga 300 mil, 1 milhão de reais no cavalo. Para ele é sucesso. Para outros, comprou uma mobilete. Você olha lá na mobilete, você ri. Mas para ele que comprou o primeiro carrinho, que comprou a primeira mobilete, aquilo é um sucesso para ele, irmãos. Então, o sucesso, irmãos, no fundo, resumindo, no mérito, é ter Jesus na sua vida. Você pode ter o que for na sua vida, mas a melhor coisa que você pode ter sempre vai ser a presença de Deus na sua vida. Eu li esse versículo aqui, e depois, quem puder me ajudar, está lá em Provérbios 30, me ajuda lá, fala do afaste de minha mentira, me deu a porção acostumada. Eu perdi aqui lá. Eu achei que eu ia pregar. E eu li esse versículo aqui. Jabes, ele orou a Deus e pediu para que Deus o abençoasse e aumentasse as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me nos mares e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A Bíblia fala que esse moço, esse homem, ele pediu a Deus para que Deus o abençoasse ele. E Deus atendeu o seu pedido, e ele pediu que a bênção não trouxesse a ele aflição. Não trouxesse a ele aflição. Achou, irmãos? Isso. Amém. O provérbio está aqui, está no começo e está lá no fundo. Afasta de minha vaidade, Provérbio 38. E a palavra mentirosa, não me des nem pobreza nem riqueza. Mantenha o pão na minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negues e diga: quem é o Senhor? Ou que me empobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então Deus, aqui foi o Agur que citou essas palavras aqui, pedindo a Deus que desse a ele a porção acostumada, aquilo que ele precisa para a sobrevivência dele, que não desse muita coisa, mas também que não desse pouca coisa. Se desse muito, tem gente que não tem capacidade de ter alguma coisa, alguns bens. Ele pede um carro para Deus, às vezes Deus não dá, porque se der o carro, ele não vai vir na igreja mais. Ele vai para a praia, ele vai para a praça, ele vai trabalhar de Uber. Nada contra o irmão, viu, irmão? Deve ser não, viu, irmão? Agora eu tenho carro. Olha lá, o irmão lá na porta também trabalha. Nada disso, não é isso, mas é profissão sua. Mas agora eu não posso vir mais na igreja, por quê? Eu pedi um carro para Deus, e o carro que Deus me deu está me atrapalhando de vir para a igreja. Eu não quero também, irmãos, algo que eu fico vivendo na miséria. O crente, aquele que serve a Deus, não pode viver nisso. A própria Bíblia fala que quando você entrega para Deus os seus dízimos, ofertas, você pode fazer prova com Deus. Você pode cobrar de Deus e falar: Senhor, eu entreguei meu dízimo, não é que troca não, é bíblico. Por que eu estou passando por essa situação? Eu quero que o Senhor me dê a porção acostumada, para que eu possa não desonrar o teu nome. Não é verdade? É ruim, né, você passar no lugar e às vezes a pessoa está pedindo e ela fala assim: eu sou crente. Eu falei: crente? Não é possível. Um mendigo ser crente?
Você conhece algum? Mentiu crente? Eu nunca vi gente dizer, eu vou trazer aqui fulano de tal, que prega, mas nunca vi falar, minha profissão mentiu. Eu nunca vi. Deus sempre vai honrar aqueles que creem nele, irmãos. Deus nunca vai te dar aquilo que de repente vai atrapalhar você. E nem desonrar, me dá a porção acostumada. Amanhã eu preciso de uma bênção, eu preciso pagar minha conta de luz, eu preciso pagar uma prestação, o meu cartão de crédito, um boleto, eu tenho uma necessidade disso aqui. Deus vai te dar, Ele vai te abençoar. E assim, por que Deus mantém o maná, todo dia, só aquilo ali? Porque Ele sabe que muitas das vezes vai te dar e vai te atrapalhar. Esse moço aqui que eu li, o Jabes, ele pediu a Deus para que Deus abençoasse ele. Para que Deus abençoasse ele. E é bom a gente pedir. A Bíblia fala que o ouro e a prata é do nosso Deus. Ele tem poder sobre tudo, irmãos. Agora é uma questão de fé. Eu não posso ficar em casa, vou orar e vou esperar que alguém vai lá na minha casa e vai levar um dinheiro para mim. Não vai acontecer isso. Eu tenho que arregaçar as bancas, ainda que eu saia, e muitas das vezes eu bato a porta está fechada, e aquilo vem trazer um transtorno, uma angústia, né? Às vezes você sai da caminhada com o Uber aí, e tem dia que às vezes está lotado de clientes. Sempre na nossa vida é assim, no comércio, e você, mas hoje não deu nada. Está igual a pesca que foi lá, pescou, jogou lá e não achou nada, a noite inteira pescando, e não achar nada. Quantas vezes nós lançamos a nossa sorte, saímos com a maior expectativa de que vai dar certo o Claudinei, e dá errado. Vai dar certo, vai acontecer, Deus vai entrar em providência, e de repente aquilo lá, tudo aquela expectativa sua deu errado, naquele momento. Porque Deus, Ele conhece o amanhã, Ju. Ele sabe que está preparado para nós. Nós queremos de um jeito, Deus tem um trabalhar dele. E o trabalhar de Deus é interessante, que eu não sei como é que é. Nós ficamos assim, às vezes, como será que é? A gente ora e não vê Deus, e nem vê Deus agindo. A gente crê na palavra e vivemos, irmãos, na fé que Ele, de alguma forma, Ele está nos ouvindo, porque nós não temos nada de material para tocar, né? Tem aqueles ritos que as outras igrejas usam, né? De levar oferendas, levar papelzinho e usar esses meios para poder exercer a nossa fé. Nós não precisamos disso. Nós cremos que Deus, Ele está cuidando de nós enquanto nós estamos aqui, ou estamos dormindo, ou no nosso levantar, no nosso dia a dia. De alguma forma Ele está zelando, cuidando de nós. Ele está no controle, Ele nunca perdeu o controle de mim. Deus nunca perdeu o controle, meu Senhor. Eu sou pastor aqui. Eu tenho controle aqui. Se eu falar assim hoje, enquanto o pastor de lá me deu autoridade aqui. Se eu falar assim, vamos comprar um som, eu falei, não. Aqui, fulano de tal não prega. Eu sou o pastor, ele não vai pregar, porque eu sou o pastor aqui. Se eu colocar uma regra aqui, e eu vou pastor, eu vou exercer, eu tenho controle. Eu tenho poder para bater, vai jogar no chão. Eu sou o pastor. Amém? Lá no seu trabalho é a mesma coisa. Alguém deu autoridade para o Josiel, ele é encarregado lá. Na ausência do Rodrigo, na prerrogativa dele, ele vai lá e faz, esse eu tiro, eu só ponho, mando embora, e ponto final. Ele é o chefe lá. A menina ali, a Chile, é chefe lá. E vai bater de frente. Ele tem a liderança, ele tem o controle. E assim, irmãos, é o nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Não adianta a gente querer forçar Deus. Deus sabe o nosso trabalho, o nosso
coração. Ele sabe que nós temos que passar pelo deserto, porque alguma coisa Ele quer ensinar. Deus às vezes está ensinando, está falando, e a pessoa não aprende. Deus está chamando a pessoa, vem cá, olha, vem me buscar, entrega, larga a mão das coisas do mundo, larga de música mundana, para com isso, para de pecado. Olha, eu estou te vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas eu estou te vendo, eu te conheço. Tira essa capa, a personalidade, essa capa, e faz igual Naamã. Ele tirou a capa dele e mostrou aquela sujeira, aquela podridão que ele tinha. Naamã estava com aquela farda do exército, talvez ele era general, e ele não queria mostrar que por dentro ele estava leproso. E nós temos que parar, irmãos, de viver de cá, porque Deus, nós enganamos qualquer um, a Deus, mas a gente não consegue enganar. Eu posso enganar a igreja inteirinha aqui, mas existe um Deus que com os olhos como um chão de fogo, Ele contempla cada ato, cada pensamento meu. Ele sabe por que eu e você, muitas das vezes, temos que passar por um caminho. Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar. Não é pecado pedir bênção, não. Esse moço pediu bênção e Deus abençoou. E ele falou assim: mas não me dê aflição, não. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Eu não quero, não. Eu estava agora à tarde, eu saí de casa para dar uma volta de carro, agora 6 pouquinho, falei, vou dar uma volta, dar aquela andada na cidade. Todo dia eu faço isso. Cidade não tem nada, não tinha nenhuma pessoa não. Eu falei, vou para a cidade fantástica. Boa cidade, nada. O pessoal tomando sorvete ali, a única coisa que tem, ainda deu um toró de chuva, o povo tem que correr. Tem nada. Aí o que eu vi? Saiu ali da rua da minha casa ali, o dono do hotel, o Somalão, o dia inteiro aquela loucura. Nossa, se for para mim ter aflição, eu não quero não. Melhor ter paz. Foi que como é que ele chama mesmo? Jabes. Para mim ter aflição não. Eu quero paz. Tem um provérbio, se não me engano, 10, 8, não lembro exatamente, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. O que é de Deus, Marcelo, nunca vai trazer dor. Se o serviço nosso, o dinheiro nosso, até o relacionamento nosso, se estiver trazendo aflição, angústia, dor de cabeça, volta para Deus. Fala, Senhor, opa, isso eu quero não. Eu já falei aqui, eu tenho umas 30 profissões, 30, ou mais, João. Tenho racharia, costura, mexendo com oficina de costura, montei loja de material de construção, vende tudo. Nossa, eu tenho umas 30 profissões. É raro que eu não tenha reboque, pinto, faço qualquer coisa. Soldo elétrico, soldo de oxigênio, reforma de carro, lanternagem. Aí o Paulinho começou comigo. O Paulinho conheceu. Trabalho no Carlinho, eu falei, vem cá, desmontou o Fusca e eu sozinho. Pensando que eu esqueci, não pode. A mulher queria me matar depois que eu não sabia montar o Fusca. Irmãos, é bom, só que tinha coisa que estava me afligindo. Um dia eu estava soldando um Fiat velho lá, 147, estava deitado, levantei a frente dele, estava soldando. Eu nunca vi aquele carro padrece inteiro, eu nunca vi um negócio daquele jeito. 147. Eu soldando, caiu uma borra de solda na minha barriga. Falei, Deus, qual o pecado que eu estou pagando? Que pena que eu estou pagando? Não, deu vontade de sair para a solda ali, vou ver andante. Tá doido, pai. O andante é melhor. Você pede um dinheiro que pede o outro, eu vou ficar sofrendo aqui. Virei as costas, mano. Quando eu saí daquela oficina lá, eu falei, não quero nem uma chave aqui, não. Mesma coisa eu fiz com uma confecção de roupa, um negócio do inferno, viu? Pensa na coisa que infernal. Varava a noite inteira trabalhando, chegando no final, trabalhar para turco. O turco já sabe certinho quanto você vai ganhar. Você não vai ganhar, na verdade.
Você fica fazendo papel de bobo. Aprendi com o turco lá de São Paulo. Ia lá e fazia de bobo até não aguentava nem trabalhar bobo. Condenado com aquele negócio ali. Sofria. E os empregados achavam que nós ainda ganhamos dinheiro ainda de novo. Levaram para o lado com aquele livro. Quanta experiência. Quando eu percebi, falei, não, chega. Pega a mão. Não quero isso não. Eu vou ficar insistindo com uma coisa que não está dando certo, está me trazendo aflição? Se Deus já mandou você largar, larga. Para com isso. Deixa para lá. Descansa em Deus. Salmo 37, versículo 3 ou 4 ali para frente. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Descansa nele. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fala. Quando você passa a descansar nele, a sua vida fica mais tranquila. Não adianta nada eu pregar aqui, amanhã você está. Amanhã não, quando passar a porta, você já está aflito de novo, ansioso. Ansiedade hoje é o mal do século. A pessoa que está ansiosa, ela fica depressiva, ela suicida, ela desencadeia uma série de doenças, inclusive psicossomáticas, câncer. Aqui em Passa Quatro está impressionante, eu estou até com medo, eu peço para os irmãos orar comigo. A quanto está aí um ônibus de pessoas de Passa Quatro para Varginha fazer quimioterapia. Mas é muita gente. Muita gente. Na maioria das. Esse dia, você acredita, irmão? Eu estava lá sábado agora, numa rua ali na feira. Aí chegou um rapaz que está com câncer, é amigo meu. Aí chegou um outro, cara de manguaça, pingaiado. Aí foi consolar ele, falou assim, falou que a cunhada dele também está com câncer e tal, e ele falou para a cunhada dele assim, vou falar uma música ele falou um cantor, não lembro, aceita que dói menos, uma música do Mundão. Olha que versículo, olha que palavra boa que ele deu. A pessoa sem Deus, irmão, dá até dó. Eu olhei para ele assim e falei, Jesus amado, sangue de Jesus tem que ser. Queima ele, Jesus. Queima ele, não tem nada para dar, irmãos. E nós aqui temos o poder na mão para abençoar o povo. Para barrar esse câncer que está assolando a nossa cidade aqui. Fazendo famílias sofrerem, irmãos. E na maioria das vezes são pessoas que adquiriram isso por ruindade ou por doença que vieram psicológica e que atingiu a sua vida. Deus nessa noite, Ele quer te abençoar. Mas que a bênção de Deus seja para que você permaneça aqui na igreja, servindo a Ele, e não para te afastar de Deus. Que o serviço que Deus vai preparar para você seja para que você esteja na igreja e não fora da igreja. O diabo sabe, você tem 3 pessoas de olho em vocês. O diabo, Deus, 3 planos, né? O diabo tem um plano na sua vida, Deus tem um e você tem um. Qual que prevalece? De Deus. Aí, você está precisando, está pensando em casar. O diabo sabe que você está querendo casar, querendo namorar. Se a gente chegou um moço ali, eu falei, João, pergunta quem lembra? Quem é aquele moço lá? Ninguém veio sozinho na igreja, moço? Eu fiquei olhando nele o tempo inteiro aqui, fiquei esperto, né? Aí terminou o culto, falei, eu não vou deixar, vou atrás depois saber o que eu quero. Quem que é esse? Quem que trouxe dele? Eu quero ir na igreja aqui. E ele não vai daqui, vai dali, vai daqui, nada, se esquivando. Eu conversando com ele lá na ponta, lá, ele saiu tentando puxar, e parei de quem, como é que veio parar aqui? Eu fiz sozinho. Falei, que bênção, sozinho. Anjo de Deus, anjo de guarda uma velha. O Espírito Santo falou com ele. Aí quando ele foi embora, eu cheguei na porta, eu perguntei para o Ajó, ele falou, não, foi eu que convidei ele, pastor. Ele está de olho na minha irmãzinha. Aí esse lobão lá de fora vem para pegar as outras. O irmão sabe disso. Eu conheço muita gente que veio para a igreja, casou com a moça da igreja, saiu, nunca mais deixou essa irmã ir para a igreja, que é parente minha. Nunca mais a coitada, eu nunca mais vi ela na igreja nossa. Sabe quantos anos faz isso? Mais de 30 anos. A pessoa vem
O servo, o diabo sabe o que você quer. Estou precisando de um emprego. Vou arrumar um barco para vender. Está desesperado? O pastor comeu um serviço no barco. Eu falei, que hora que é o meu serviço? Vai ser das 7 da noite, domingo, até 10 horas. Repreende que é do capeta. Mete o pé que é da macumba. Sai fora. É para tirar você da presença de Deus. É não deixar você vir na igreja. Porque aqui você adquire força quando a palavra é pregada. Aqui você anima a sua fé. O Espírito Santo te ajuda a caminhar na segunda-feira, durante a semana. Aleluia. O diabo tem um plano. Deus tem um plano. E você tem um. Descanse em Deus. Espera em Deus. Ele tem o melhor para mim e para a sua vida, irmãos. É só confiar nele. Descansar nele. Às vezes as nossas lutas, as nossas guerras são provocadas na maioria das vezes por nós. Nós sabemos disso, não tem nada a ver com o diabo, não. O diabo é nada, irmãos. Eu sempre falo isso. Jesus falou assim que todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder. A gente pode entrar na minha área do direito. Você pode pegar o Papa do direito lá penal. Você pega o expert lá de medicina, o cara que entende, o cientista da NASA. Ele tem um certo poder. Agora Jesus, irmãos, ele tem todo o poder. Ele está no controle de tudo. Você acha que nós estamos por acaso aqui? Se a terra, irmãos, eu estava vendo o pastor Silvio lá vai pregar. Não sei se é Júpiter e Platão. Se a terra estivesse na posição desses dois planetas, a terra ia estar congelada. Ou se a terra estivesse no lugar de outros dois planetas, estaria queimando tudo. Existe uma posição perfeita. O eixo da terra, ele gira. Ele não gira. A pessoa fala, está girando mais rápido. Está não. Está a mesma coisa. Existe um eixo de 24 horas rodando, mantendo a noite e o sol certinho, a chuva caindo lá fora. Enquanto você está aqui, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer medicina, eu acho que é por isso que eu falo muito medicina. Eu fico imaginando o corpo humano, Milena, Marcelo, que mexe na área da medicina, o corpo humano, a quantidade, você olha na foto de estudo de ciência, aquela quantidade de veias, de músculo, subindo na nossa cabeça, milhares, centenas de veias passando dentro da nossa cabeça, e nenhum, quando entope, é uma coisa assim extraordinária. Deus no controle de tudo. Aleluia. Sabe? Qualquer coisinha paralisa. Estava vendo o irmão Misael que pregou esse dia, está lá em Válido. Essa parte esquerda dele aqui travou. Estava aqui pregando esse dia. Alguma coisa aconteceu lá, parou, acabou. Deus está no controle. Ele sabe de tudo, irmãos. Eu estava na porta conversando com a irmã Isabel esse dia, falei, irmã, a irmã não imagina a quantidade de informação ruim que eu recebo todo dia. É pessoas passando por isso, pessoas morrendo, pessoas vindo atrás, situação difícil, é mãe, pai, filhos. Comentei com ela, chegou uma pessoa no meu escritório essa semana, ela me procurou, a filha, o pai processando ela. Aí eu falei, o que aconteceu? Não, derrubou um muro lá atrás e o pai está processando. Aí eu fiquei, meu Deus, que mundo que é esse, que louco é esse? Vai os dois lá no fórum lá e ele quer, e aquela briga é muito louco. E nós, irmãos, temos que pedir a Deus que Ele nos abençoe e afaste de nós a aflição. Acalma o seu coração nessa noite. Sai daqui nessa noite, ainda que eu sei que todos têm alguma coisa para resolver. Todos têm algo, e se acabar, amanhã vai ter mais. O problema só vai acabar quando você morrer. Se você não tem mais nada, então você está morto. Todo dia você vai ter. Se não tiver um, você vai arrumar outro.
E não adianta culpar o diabo, não, porque muitas das vezes é nós que somos culpados. É nós que fazemos, às vezes, alguma coisa errada, porque todo o poder está em Deus e não no diabo. A gente cuidado do diabo dependendo, viu, irmão? Então culpa tudo dele. Ele tem uma participação, sim, mas ele é criatura de Deus. Está lá em Apocalipse, não lembro se é 21, que fala que um grande força infernal invadiu a terra. E Deus mandou um anjo, amarrou o diabo por 1000 anos, irmão. Um anjo. Se fosse assim, Deus ia falar, não. Vamos lá, vou descer, vamos todo mundo. Deus ia falar, vamos lá todo mundo, porque o diabo está forte lá. Deus não falou, não. Manda só um anjo lá. E amarra o diabo por 1 ano. Tem poder nenhum, irmãos. Você é escolhido de Deus, na sua vida está o sangue de Jesus. Você é mais do que vencedor. Mais que vencedor. Não fica cabisbaixo, não. Alegre o seu coração. Eu sempre falo isso, levanta a sua cabeça. Andar cabisbaixo é andar triste. Ninguém pode te acusar. Acabei de ler aqui hoje. Quem tentará acusação contra você? Quem vai? Porque Jesus te justificou. Foi Ele que te salvou. Então não há necessidade da gente ficar triste, angustiado. Peça a Deus a bênção de Deus sobre a sua vida. E sai fora da aflição. Começou da aflição ou daí? Se não tem as manhas, não entra não. Sem instrução profissional. Não entra não. Os outros, comecei a mexer com o negócio, não deu certo. Vou parar. Eu quero, vou lá arrumar um rádio, alguma coisa, não sei mexer. Eu fui arrumar, eu estava já arrumando a extensão lá, irmão, ele voado de tudo, com o fio lá, e eu arrumando a extensão aqui. Eu dei uma relada no pá! Eu falei, eu posso pegar fogo na casa inteira. Se não tem as mães lá, não mexe. Não é verdade? Que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida, irmãos. Começou a dar aflição, da preocupação. A caixa está ruim, mete fogo nela. Faz igual um templo. Eu falei, o templo, Deus me pegou. Eu comprei um templo, mas eu queria matar o templo velho. Eu não sabia onde eu. Por último, eu pus na beira do asfalto, não sei se eu me lembro, não, né? Pus na beira do asfalto, eu falei, não quero esse cara, não. Ou a financeira vem buscar, ou eu ponho fogo nele. Ou eu vou andar a pé, eu fico mais digno. Toda hora eu estava lá empurrando o tempo, podia ir embora, né? Você tá maluco, meu. Chega, anda a pé, anda alegre. Você está raçando uma coisa que está te dando dor de cabeça, perturbando a sua vida. Larga! Deixa para lá, vai servir a Deus com alegria. A bênção de Deus, ela enriquece. Se Deus te deu, a sua esposa, o seu esposo, qualquer coisa que você tem, é para você se alegrar na presença dele. Para ser bênção na sua vida. Para ter alegria na sua vida. E não perturbação. Que Deus te abençoe, irmãos. Te guarde, te proteja, te fortaleça. Que nós possamos ter uma semana de vitória. A Bíblia fala que ele pediu a Deus para que Deus abençoasse, e Deus abençoou. E o crente fala muito disso. Benção, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Faça isso todo dia. Levanta agradecendo. Levantou amanhã, estou vivo. Graças a Deus. Eu estou aqui com a minha família. Graças a Deus. Senhor, tomei um café. Graças a Deus, tio. Levanto de manhã. Tem fogo, eu ligo lá, opa, tem fogo. É hora que fica assim: fogo, o aparelho para colocar água. É tanto motivo para a gente agradecer a Deus, louvá-lo. Vamos ficar de pé mais embora em nome de Jesus? Sai daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. Lembrando que Ele cuida das aves dentro do céu. Ele cuida de tudo. Você acha que Ele vai cuidar de nós? Vai ou não vai, irmão João? Vai cuidando. Está cuidando, né? Ele está cuidando. Ontem eu estava menininho pequenininho lá, dentro do carro, lá na porta da minha casa. E ele foi na mercearia e comprou um pacotinho de
bombom. Aí ele viu o gerente chegar e me deu um, e depois ele tirou o outro e falou assim: isso aqui é pro seu filho. Aí quando o pai dele foi sair, ele fez o pai dele frear a caminhonete e falou assim, pôs a carinha para fora e falou assim para mim: Deus te cuida. Deus cuida de nós, meu irmão. Eu fiquei tão alegre, falei: meu Deus, Deus cuida de vocês, Deus cuida de nós. Viu para onde ver? Vamos ficar firme. Deus está no negócio, Deus está no controle. Ele sabe que a gente não sabe o dia de amanhã. Ele tem o controle na mão. Se eu tenho controle nesse pedacinho aqui, imagina Deus, irmão, tem todo o controle de tudo. E Ele quer nos abençoar. Ele jamais quer fazer a gente sofrer. Deus não é Deus de sofrimento. Deus ele é Deus de vitória, Deus é Deus de bênção. Amém? Vou orar pela sua vida, finalizando. Não esqueça amanhã, os irmãos, dessa hora, dessa reunião, que é para crescimento nosso da igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.